Me chamo Andréia Pinto e nessa aula eu vou te ensinar como produzir pães autorais e se tornar uma autoridade na panificação ou fazer pães autorais do zero. E você deve estar pensando que isso é muito difícil, porque teria que criar suas próprias receitas. E talvez você já tenha até tentado criar suas próprias receitas e não teve sucesso. E isso talvez tenha te gerado algumas inseguranças, frustrações para continuar o processo. Mas o fato é o seguinte, eu faço isso há 12 anos e eu venho estudando, estruturando passo a passo para que você produza o seu pão autoral e assim você tenha os seus resultados desejados. E eu já te adianto que para você alcançar isso, você precisa fazer algo diferente do que você já está fazendo. E é só você parar e observar. Hoje na gastronomia, as pessoas que se destacaram dentro desse mercado são pessoas que se tornaram referência por suas receitas autorais, fazendo coisas diferentes do que a maioria faz. Dificilmente um chefe se destaca por fazer simplesmente um feijão com arroz. Com certeza, se ele for fazer um prato como esse, ele vai deixar a sua identidade naquela preparação. E você deve pensar que isso não funciona para você, que os grandes chefes já estão com suas carreiras consolidadas no mercado de trabalho, que já estão muito na frente, mas eu quero te dizer que é possível, que sim, é possível. Olha só como esses alunos do 4º semestre de gastronomia, utilizando os métodos que eu ensinei, conseguiram desenvolver seus pães autorais, colocaram a sua identidade no produto que eles fizeram. A área de panificação ainda é uma área muito carente de profissionais especializados. Eu mesma ainda recebo propostas de consultorias e até mesmo da produção de pães, a comercialização de pães. Então assim vocês podem perceber que ainda existe uma lacuna a ser preenchida. E isso é uma grande oportunidade para quem quer entrar no mercado de trabalho e trabalhar com pães. E quando eu falo de criatividade dentro da panificação, não é algo que eu estou falando. Em 2016, a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios publicou um artigo onde eles falam justamente isso, que a criatividade pode ajudar panificadoras a fugirem da crise e que existe espaço para todas as pessoas que querem inovar. E hoje em dia, não só para fugir da crise, mas também para você se destacar dentro do mercado de trabalho como um profissional inovador. O medo muitas vezes nos faz parar. E dentro da panificação, às vezes esse medo nos faz não produzir e não ousar em novas receitas, novos produtos. Um certo dia, eu fui fazer um pão sem glúten com 2 amigas e aí fui com passo a passo, seguindo as receitas das medidas, utilizando balança, tudo direitinho, fiz a mistura, coloquei os ingredientes na sequência correta e deixei descansar. Quando ele descansou, o momento da fermentação, o pão não fermentava, ele não crescia como esperado. Mas aí eu decidi dar o tempo daquela massa e esperei mais um pouco. O fato é que realmente ele não cresceu como eu esperava. Ele desenvolveu um pouco, em um tempo muito longo, e aí eu levei ao forno. Quando eu levei ao forno, demorou um pouco, eu observando, curiosa para saber o resultado daquele pão, porque de fato pães sem glúten não é muito a produção que eu venho fazendo. Então, quando o pão saiu do forno, eu já tinha observado que ele estava querendo queimar. E aí eu falei, não, eu vou tirar do fogo. Tirei. Quando eu tirei o fogo, esperei resfriar um pouco, fatiei o pão, ele estava meio cru por dentro. Então ali eu tive a total certeza que o meu pão realmente não tinha dado certo. Algo que eu fiz deu errado. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque assim como vocês, eu também já errei. Com esses erros, eu consegui eliminar futuros erros que pudessem voltar a acontecer novamente. Porque esse erro eu já conheço. E depois disso, eu não parei de tentar e produzir os meus pães autorais. E eu posso dizer que dos 100 pães que eu faço, eu erro 1%. E por que, André? Porque tu já está há muito tempo no mercado? Não, é porque eu me preparo tecnicamente para produzir meus pães. E assim, eliminar o máximo possível de erros. Quando eu falo de processos, são os processos que envolvem na panificação, como mistura, sova, ingredientes, fermentação. E assim como vocês, eu também sou apaixonada por panificação. Em 2008, eu comecei a me dedicar à panificação. Eu fui para dentro das panificadoras aprender o processo de produção de pães. Eu só queria ser uma profissional renomada, criar meus próprios pães, diferenciar no ramo da panificação. E no futuro me tornar professora nesta área. E nessa época eu senti a necessidade de fazer algo diferente. E eu percebi que eu precisava, sobretudo, entender o processo de produção de pães.
Porque se eu entendesse o processo, eu poderia transformá-lo. E aí eu poderia orquestrar toda a transformação e desenvolvimento de novas receitas. Outro ponto também que me fez seguir mais firme na área de panificação foi o desejo de trabalhar com insumos amazônicos. Eu moro na região amazônica e eu queria utilizar essas matérias-primas de forma diferente. Levar para dentro das panificadoras o uso dessas matérias-primas que por muitas vezes era utilizado só em algumas preparações de pratos quentes ou até de algumas sobremesas, mas dificilmente na panificação. E agora você pode estar pensando, André, eu não moro na Amazônia. Como eu vou produzir pães com esses insumos? Isso não funciona para mim. Eu vou te dar duas opções. Primeira, você pode utilizar um insumo da sua região. Algumas regiões têm produção de doces, queijos, frutas dessa região. Ou se você achar que os produtos da Amazônia seriam uma excelente opção, hoje em dia existem sites que fazem a comercialização de muitas matérias-primas daqui da Amazônia. É mais difícil? Talvez sim, mas isso lhe tornará um profissional muito mais diferenciado dentro da sua área. As pessoas tenderão a valorizar muito mais os seus produtos por isso também. Tá bom, se isso tudo é tão bom, por que ela não larga a docência e produz os seus pães autorais e abre o seu próprio negócio? E é o seguinte, nem tudo é dinheiro. E o que me faz continuar ensinando as pessoas envolve 3 pontos. Eu amo ensinar. Eu percebi que os meus alunos começaram a me perguntar como eu produzia os meus pães autorais. E aí eu percebi essa demanda, o desejo deles de aprender isso comigo. 3, ensinar e ver os meus alunos começarem do zero, onde às vezes muitos deles não sabiam nem fazer pães, e depois eu acompanhar e vê-los produzindo seus pães autorais, isso encanta e faz com que todo o esforço que eu tenho no momento de ensinar valeram a pena. Eu sinto orgulho disso. E é isso que eu quero dividir com vocês também. Esse é o meu legado. É até engraçado, porque em 2019, eu e mais 2 amigas iniciamos um projeto de um canal no YouTube, Panificação na Amazônia. Nós criamos um grupo no WhatsApp, onde nós discutíamos conteúdo, ideias, novidades, enfim, nós compartilhávamos naquele grupo. E aí nós batizamos o grupo pelo nome Meu Legado na Amazônia. Antes mesmo de pensar nesta aula que nós estamos tendo hoje. E antes de eu te explicar por que esse método para produzir pães autorais funciona, eu vou te mostrar por que a forma como a maioria das pessoas fazem pães não dá certo. Porque a maioria das pessoas, quando vão fazer pães, elas não entendem o processo de se fazer pães, que envolve justamente os princípios básicos, que é a bioquímica, todo o processo que envolve a produção, desde a mistura, fermentação, e aí o que envolve justamente a pessoa não saber por que o pão ficou com gosto excessivo de fermento, por que o pão murchou após o assamento, por que o pão murchou no momento do assamento. Todas essas dúvidas e todos esses erros acontecem justamente no momento em que a pessoa não entende o processo de se produzir pães. Então agora nós vamos começar o nosso pão. Eu lancei um desafio para vocês no primeiro dia de aula, que foi justamente para que vocês dessem sugestões de ingredientes que eu pudesse estar criando um novo pão. O fato é que, como se trata de um canal Panificação na Amazônia, eu peguei a sugestão de vocês e agreguei mais um ingrediente aqui da nossa região. O ingrediente que eu decidi trabalhar da região amazônica foi o jambu. Ele tem uma característica bem peculiar. No momento em que você come a folha de jambu, a flor de jambu, ela causa um tremor na língua. As pessoas que nunca comeram jambu, quando comem, tem uma sensação de que vão perder a língua, começa a salivar muito, é uma sensação totalmente atípica para quem realmente nunca consumiu esse vegetal. E eu decidi trabalhar com a macaxeira, que algumas pessoas chamam de aipim, né? Tem outras denominações em outras regiões. Aqui pra gente se trata da macaxeira. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer um pão de macaxeira com jambu. E a partir desse momento, Andréia, poxa, mas aqui eu não tenho jambu. Você pode estar introduzindo outra folhagem que você tenha aí na sua região. Desde que ela tenha um sabor, que ela agregue algum valor a mais dentro da sua massa. Então nós vamos ter o purê, já está aqui cozido. Aqui eu estou apresentando apenas os ingredientes diferenciados que eu vou utilizar nessa receita. Mas eu já tenho o purê
purê pronto, já cozidinho, sem excesso de líquido, tá? É só ela cozida mesmo e amassada. E os outros ingredientes básicos, incluindo farinha de trigo, manteiga, leite, açúcar, sal, ovos. E eu trabalhei também uma pré-fermentação, tá? Preparei esse pré-fermento, ele tá com 8 horas de fermentação. Gente, Andréia, eu sou obrigada a trabalhar com pré-fermentação? Não. Eu estou neste momento trabalhando com pré-fermentação com vocês porque se trata de um pão em que eu desejo agregar um valor maior. Então eu gosto de trabalhar com uma fermentação bem mais criteriosa. Então eu faço um pré-fermento e deixo ele fermentar. Mas se você quiser trabalhar com a quantidade de fermento biológico direto na massa, também pode. Não vai tirar o mérito do seu pão. Mas eu particularmente gosto muito de fazer as minhas esponjas, fazer meu polish. Dependendo do tipo de pão, eu faço um pré-fermento antecipadamente. E aí eu peguei essas folhas, lavei, né, higienizei, cortei e tirei o excesso de água. Por quê? Peguei folhinhas de papel mesmo e fui tirando o excesso de água para que não atrapalhasse o momento da modelagem. Então nós vamos iniciar o processo de produção desse pão feito com macaxeira e jambu. E aí vocês podem estar pensando como foi que você decidiu esses ingredientes. Primeiro que foi uma sugestão de vocês. E segundo, que eu já estava alguns dias querendo trabalhar com jambu, é um ingrediente que também outras pessoas aqui da região vêm me pedindo para incluir na panificação. E aí eu falo para você, se você vem fazendo pães e não alcança o seu objetivo ideal, não é a forma como você quer ainda se tem muitos erros, eu digo que eu também, que eu tive alguns erros no início da produção dos meus pães também. Mas que hoje esses erros diminuíram aí para 1% dentro da minha produção total. O primeiro ponto foi justamente a sugestão de vocês quanto ao uso do aipim. Por que você escolheu essa receita? Porque você queria esse sabor, essa textura. Então esse é o primeiro passo. Quando eu penso em aipim, quando eu penso na macaxeira no caso, eu penso em produtos leves. Eu penso num pão macio. Então eu não quis produzir um pão crocante utilizando este purê. Foi uma característica que eu decidi fazer em relação a esse pão. E aí fica também a sugestão para vocês que o uso desse purê não limita apenas a uma textura. Eu poderia fazer ele tanto crocante quanto macio, né? Mas eu decidi trabalhar com macio porque aqui na nossa região a gente também consome muito camarão. E o jambu, ele pede às vezes essa parceria com o camarão, por exemplo. Então seria um pão que eu utilizaria para fazer um recheio, por exemplo. Fazer sanduíches utilizando camarão, por exemplo. Ou até mesmo carnes. Então eu preferi, quando eu pensei no pão de aipim, eu pensei em algo macio justamente para fazer hambúrguer, para fazer sanduíche, utilizando esse pão como base. Então esse é um dos pilares. É o momento em que você decide a textura do seu pão. Quando você decide a textura, eu quero macio, então olha só, esses 3 ingredientes que eu separei, destacando ele aqui para vocês. A manteiga, o leite e o açúcar. Esses 3 ingredientes aqui, eles trazem um auxílio nessa textura do pão macio. Então eu sei que são 3 ingredientes que eu vou ter que trazer numa quantidade significativa para trazer a maciez ao meu pão. Então aqui vocês viram os ingredientes já todos organizados, a gente chama de mise en place. Depois dos cálculos, da decisão desses ingredientes, eu vou para a pesagem. Às vezes até mesmo no momento da pesagem eu faço pequenas modificações, porque até mesmo nesse momento tu te concentra, poxa, mas eu tô achando que mesmo assim, mesmo essa quantidade de 20 gramas pode estar um pouquinho maior, vou dar uma diminuída. Então a etapa da pesagem é o momento de você estar concentrado para que esses ingredientes estejam em sintonia para a gente produzir nossos pães. Nós vamos começar agora, vai ser por um método direto, mesmo porque o nosso tempo é curto, não há como fazer várias etapas de fermentação. A gente fará apenas a mistura de todos os ingredientes, com exceção do jambu, que não entrará neste momento da sova. Então inicialmente nós faremos a mistura dos ingredientes. Então eu vou adicionar a farinha, vou incluir o pré-fermento trabalhado, vou incluir mais esses ingredientes secos, o leite em pó, estou colocando aqui do ladinho, e o açúcar. Deixa eu dar uma mexida aqui e vou incluir também. Eu vou iniciar o processo de hidratação. Uma hidratação leve, gente, porque ainda vai entrar o ovo e ainda vai entrar o purê, tá? Então é só mesmo para
iniciar o processo de produção, aquela farofinha que eu sempre falo. E ainda vai entrar a manteiga. Aqui o ideal é o quê? Já iniciar a hidratação. Quando eu hidrato a farinha, eu permito que essa farinha desenvolva o glúten. Então eu não posso pensar em fatores que atrapalhem. Agora eu vou também adicionar o ovo, um ovo inteiro, que vai me ajudar nessa hidratação. A gente vai fazer uma mistura, iniciar o processo de mistura antes de adicionar o purê. Agora eu vou acrescentar a manteiga. E agora nós vamos acrescentar o purê. Tá uma consistência bem firme. E por último, o sal. E agora nós vamos modelar o pão. Agora eu vou começar a jogar as folhas de jambu. Um detalhe, aqui eu não solvo mais a massa. Aqui eu vou fazer só dobras para esse pão ficar com essas folhas entre a massa. Então, olhem, a massa ela tá bem hidratada. André, essas folhas vão queimar? Vão ficar queimadinhas, mas por dentro elas não vão. Se quiser colocar menos folha, pode pôr. É porque eu quero realçar bem o jambu nesse daqui, tá? Então, enquanto o nosso pão fermenta, queria colocar para vocês algumas situações que eu percebo que são as principais situações que causam insegurança nos alunos. Então, vou citar aqui alguns exemplos. Tem situação do aluno que faz o pão e não dá certo. Não, professora, mas eu coloquei todas as medidas exatamente iguais, como se está na receita, mas o meu pão deu errado. E às vezes não é só a questão da quantidade dos ingredientes, a mistura dos ingredientes, a ordem como isso deve acontecer. Então, um exemplo bem claro é a questão da manteiga. A manteiga ou qualquer outro tipo de gordura, quando você coloca uma quantidade significativa desse tipo de ingrediente num pão, esse ingrediente ele sempre vai entrar depois da hidratação da massa. Porque se ele entra antes, ele vai ocasionar uma impermeabilidade da água, a água não vai conseguir penetrar nas cadeias, né, de proteínas e assim não vai ocorrer o desenvolvimento do glúten. Então esse é um exemplo bem claro de que entender o processo de produção de pães é algo que vai muito além somente de uma mistura. Então, se o seu pão não dá certo, pode ser que você esteja fazendo num método errado. Outra situação que eu sempre me deparo, gente, eu já venho insistindo e não é uma insistência minha, é uma insistência científica, né? Existem comprovações científicas de que a produção de pães, ela depende muito da temperatura ambiente. Então, se tratando de um país como o Brasil, que é um país tropical, e que a maioria das cidades apresenta uma temperatura aí variando de 20 graus. Às vezes, para o sul do Brasil, é claro que nós temos temperaturas menores. Mas de sudeste, norte, enfim, as outras regiões, a gente já tem uma temperatura relativamente alta. Então, o que isso implica? Que a temperatura da água onde eu irei produzir o meu pão, ela deve obrigatoriamente ser gelada. Não é questão de a Andréia está inventando, a Andréia está criando, como eu já escutei comentários de pessoa, eu faço pão com água morna, desde que eu me entendo por gente, você vem aqui falar de água gelada. Então, faz a vida toda de água morna, experimenta fazer com água gelada para você ver como vai sair muito melhor os seus pães do que saía antes com água
morna. Alguns pontos também relacionados à receita, eu percebo assim que as pessoas, Andréia, quanto de água essa receita vai precisar? Às vezes a gente até fala, por exemplo, olha, vai ser 50%, então você vai colocar mais ou menos 250. A gente nunca fala, olha, é essa a quantidade. Por quê, gente? Porque a quantidade de água ela depende muito da relação dos ingredientes, mas sobretudo do tipo de farinha que eu estou utilizando para produzir o meu pão. Então eu tenho farinhas que vão precisar de uma quantidade de água maior por absorver mais água, e eu tenho farinhas que não vão absorver tanto, que o percentual de amido, por exemplo, é muito maior e o amido não tem essa capacidade de absorver muita água. Então quando você agrega todas essas informações relevantes, isso vai te agregar muito mais valor ao produto, segurança e redução dos erros na produção dos seus pães. Criar e desenvolver produtos é um grande desafio para a maioria dos profissionais que são da área de alimentos. E eu percebo que alguns profissionais sonham em ter o reconhecimento das suas produções autorais. Mas apesar disso, a maioria das pessoas sonham, porém travam quando pensam em desenvolver novos produtos. E é isso que eu estou querendo passar para você, como você pode começar esse processo. Alguns erros são muito comuns, por exemplo, no processo de panificação. Na verdade, muitas dúvidas no processo de fermentação de pães. A fermentação realmente é algo que a gente tem que ir além. Se você quer trabalhar pães de qualidade com uma fermentação devida, você tem que ir além daquela produção, buscar um conhecimento maior realmente. Porque a fermentação é um processo que não depende ali somente da sua mistura, depende de toda uma questão de ambiente, depende de quantidade, depende de vários fatores que estão externamente em contato com aquela massa. Então, situações como quantidade de fermento, que as pessoas às vezes acham que a quantidade de fermento, ela sempre, eu quero que fermente mais rápido, então vou colocar muito fermento, e às vezes nem precisa. Precisa simplesmente que você faça uma pré-fermentação e assim acelere, inicie, dê aquele start da produção do seu pão. Outro ponto também que eu percebo, as pessoas não conhecem pré-fermentos. Não conhecem os diferentes tipos de pré-fermento, o objetivo de cada pré-fermento. Todo mundo só conhece a palavra esponja. Eu vou fazer uma esponja. E é diferente. Existe a esponja, polish, existe a biga, existem vários tipos de pré-fermento com diferentes processos de hidratação. Outro ponto dentro da fermentação que é interessante é quando eu falo assim, olha, vamos deixar fermentando sob refrigeração. A pessoa fala, mas não vai fermentar nunca. E fermenta, quando você pensa que não, o pão em 2 horas, até mesmo dentro da geladeira, você pode ter um pão crescendo perfeitamente. O que esses controles, o que essas temperaturas, quantidades, formas de fermentar podem agregar de qualidade no meu pão? E aí outro ponto importante é identificar o momento em que meu pão está pronto para ir para o forno. É o momento de eu identificar a fermentação ideal. Eu não posso deixar que o meu pão fermente até que ele fique estupendamente grande, que é o nosso desejo, que o nosso pão tenha um volume considerável. Só que esse volume nem sempre está associado a uma qualidade fora do forno depois que ele resfria. Porque às vezes o seu pão pode murchar, fermentou muito, e aí quando assa, a parte superficial, o glúten fica rompido e no momento que ele resfria, ele faz isso aqui, ele murcha. Você tem um pão bonito no forno, mas no momento do resfriamento, ele murcha. Então a fermentação, eu faço pequenos toques, então simplesmente com o tempo a gente vai adquirindo essa habilidade de olhar para o pão, de pegar na forma e sentir, não, a fermentação está ideal. É tato, é observar, é sentir a massa, é tocar na massa. Eu sempre falo, a pessoa que faz o pão e não está ali tocando na massa, a tendência do erro é muito maior. Um dos pontos que eu utilizo, que eu vejo que muitos padeiros também utilizam, é o fato de você apertar a massa, não é afundar com tudo o dedo, mas fazer uma pequena pressão na massa. Quando você sente que o retorno daquele buraquinho que você fez, ele volta lentamente, fermentação ideal. Quando você aperta e rapidamente ele volta, ainda preciso fermentar um pouquinho mais. E quando eu aperto e ele fica fundo, fermentou excessivamente. São detalhes da fermentação que são interessantes da gente estar sempre observando para não perder a qualidade após o assamento.
Então, para completar, nós vamos falar aqui alguns pontos importantes do assamento. O assamento do pão é a etapa da conclusão de todo um trabalho, né, que vai desde a escolha do ingrediente, passando pela pesagem, depois mistura, fermentação. E se o assamento não for uma etapa criteriosa, cuidadosa, na verdade, você perde todo esse trabalho, que às vezes é de um dia todo, por conta do seu assamento indevido. No momento do assamento, temperaturas ideais, pensando primeiramente no formato desses pães. Quando vai para uma forma, os pães eles devem naquela mesma forma conter os mesmos formatos. Eu não posso fazer um pão redondo, o outro tipo um baguetezinho e colocar numa forma diferentes formatos de pães, porque eles vão assar em tempos diferentes. Então, o primeiro ponto que eu penso é a modelagem para assar aqueles pães. Eu penso na temperatura para assar esses pães. Eu penso na finalização, se eu vou precisar pincelar algo, se eu vou fazer cortes, porque tudo isso vai influenciar no momento do assamento. Um ponto importante, as pessoas me perguntam muito, poxa André, eu quero fazer um pão crocante, mas eu não tenho um forno na minha casa. A gente nem sempre precisa desse equipamento para estar desenvolvendo qualidades de pães crocantes, por exemplo. Existe o uso da panela de ferro, tem algumas pessoas que utilizam até o saco culinário, que aguenta altas temperaturas no forno para estar fazendo essa cocção. Outras pessoas utilizam até técnicas das próprias panelas em pedras. Pega pedra, emborca aquela panela para o pão ficar ali dentro e ter aquele primeiro vapor nos primeiros minutos. Então percebam que dentro do assamento, se eu parasse, vamos falar só de assamento, eu demoro horas e horas e horas falando de toda a técnica que você precisa para desenvolver um bom assamento de pães. Então, passando por todo esse contexto que eu venho falando desde o início da aula, né? Claro que são muitas informações. Às vezes meus alunos falam assim, professora, a gente parar para estudar panificação é um mundo, e realmente é um mundo. É um mundo porque envolve diferentes ingredientes, e cada ingrediente você vai trabalhar de uma forma, envolve diferentes processos, e entender esses processos, entender o comportamento desses ingredientes é o que te dá segurança para que você consiga desenvolver seus pães autorais, que você consiga ter essa confiança no que você está decidindo para produzir os seus pães autorais e se tornar um profissional reconhecido dentro da área de panificação. Então esse foi o resultado do nosso pão. Como vocês podem observar, ele está bem aerado por conta da fermentação longa, que eu deixei por utilizar apenas pré-fermento. Mas ele ficou com um sabor suave, neutro. O que é mais interessante é vocês observarem aqui os pedacinhos da folha, que aí vocês podem estar aplicando essa técnica com outros ingredientes que tenham partículas grandes. E aí você vai ter eles bem presentes na massa e as pessoas vão poder sentir a presença mais consistente de ingredientes como esse. Até o momento, esse é o máximo que eu consigo passar para vocês. Mesmo porque o nosso tempo é limitado. E aí, se eu fosse explicar tudo que envolve o processo de produção de pães autorais, talvez nós demorássemos horas, dias aqui conversando sobre este assunto. E para quem realmente quer se aprofundar e se tornar uma autoridade no assunto, eu tenho uma oferta para vocês. O método Panificação na Amazônia, do zero à produção de pães autorais, é um passo a passo para você produzir seus pães autorais e se tornar uma autoridade na panificação. Eu vou te ensinar exatamente o método que eu utilizo para produzir os meus pães autorais e os pilares que você precisa saber na hora de produzir os seus pães com sabores e aromas desejados. Esse curso é para chefes, amantes da panificação, padeiros, padeiras, que querem ter seu reconhecimento profissional com a produção de receitas autorais. Ter o seu negócio local que seja referência usando seus produtos autorais. Tornar autoridade na panificação. E agora eu vou explicar para vocês como funciona o nosso curso. As aulas são 100% online e são gravadas em módulos. Então nós temos o módulo 1 e 2. Nesse módulo nós vamos estudar o histórico, ingredientes e processo. Por que é importante a gente estudar módulos como esse dentro do curso de pães autorais? Porque a partir desse momento eu consigo entender toda a evolução histórica das transformações do pão. E assim isso me dá parâmetro também de transformação. Quando eu estudo os ingredientes, eu passo a ter um domínio maior da característica daqueles ingredientes e assim tomar decisões muito mais assertivas dentro da mistura, fermentação, assamento e o processo de panificação, que envolve justamente
a forma como eu vou utilizar o envolvimento dos ingredientes nessas transformações de processo. Então é importante que a gente entenda dentro do módulo 1 e 2 essa parte teórica e assim eu passo a ter uma segurança maior como profissional. Profissional na hora de produzir os pães, profissional numa docência ou enfim ter o seu próprio empreendimento e assim defender o seu produto por entender do início ao fim a transformação. Nos módulos 3, 4 e 5, você terá o primeiro contato com os pães que eu desenvolvi, aguçando aí a sua criatividade para produzir os seus pães autorais. Os pães que eu produzi para esses módulos são pão de rosas e grissini, donut e bagel, focaccia e brioche. E aí você deve estar pensando, mas André, esses pães já existem. Esses pães já existem com esse nome, mas eu utilizo técnicas e ingredientes diferentes. Então a pessoa que vai comer o meu brioche, ela vai ter uma sensação totalmente diferente da maioria dos brioches que ele consome. E ele não deixa de ser brioche porque eu modifiquei algum ingrediente. Por que eu falo isso, gente? Porque algumas pessoas me questionam. Por exemplo, quando eu faço a focaccia, que vocês vão ver como é feita a minha focaccia, eu não deixo de utilizar nenhum ingrediente que caracterize uma focaccia. A minha focaccia é diferente de todas as outras focaccias que você já tenha comido. E aí você pode me perguntar por que a minha focaccia é diferente? Porque eu utilizo técnicas transformando aquele ingrediente para ele ter novo sabor, nova textura, nova característica. Esses módulos vão te possibilitar a resolver muitas dúvidas que você tem no dia a dia, eliminando possíveis erros que você tenha no momento de produzir seus pães. E esses módulos que eu acabei de falar, todos já estão gravados. No momento que você compra o curso e é confirmado a sua compra, ele automaticamente já é liberado para o seu acesso. Os 4 módulos seguintes, eles já são encontros marcados online e ao vivo, que você possa iniciar junto comigo o processo de produção dos seus pães autorais. De modo geral, nós vamos trabalhar como? No módulo 6, nós vamos trabalhar o pão autoral com textura macia. No módulo 7, nós vamos trabalhar o pão autoral com textura crocante. No módulo 8, o pão autoral com frutas. No módulo 9, nós vamos trabalhar o pão autoral com especiarias. Além disso, como muitas pessoas querem e gostam de trabalhar com fermentação natural, nós entregaremos um bônus, onde eu ensino passo a passo para você produzir o seu fermento natural sem erro. E como eu acredito que nós aprendemos também com o erro das pessoas, durante 3 meses nós vamos ter um grupo de WhatsApp onde nós tiraremos as principais dúvidas no momento de produzir os pães autorais. E nesse grupo o objetivo principal vai ser a resolução de dúvidas, troca de experiências. E aí, qual o valor do curso? É provável que você esteja pensando isso. O fato é, quanto vale para se tornar uma autoridade dentro da panificação? E quanto vale produzir o seu pão autoral e ter o seu cliente retornando no seu estabelecimento porque só tem aquele pão ali? E quanto vale mudar a forma de pensar na hora de criar suas receitas autorais? Isso é algo que realmente somente cada um sabe quanto vale. Para alguns pode ser muito caro e para outros pouco. O valor do investimento é R$ 597, que pode ser parcelado em até 12 vezes. Se você fizer as contas, serão R$ 2 por dia. Se você achar que o valor é injusto, é porque no momento isso não é prioridade para você. E está tudo bem. E se depois de assistir o meu curso, você colocar em prática exatamente como eu ensino durante as aulas e você achar que não está agregando, em 30 dias após a compra do curso, você pode me mandar um único e-mail que eu devolvo o seu dinheiro. Eu tenho consciência que essa responsabilidade não é só minha. Dos 100% do curso, 50% é responsabilidade minha e eu darei o meu melhor. Os outros 50% é responsabilidade sua. E ter consciência de pôr em prática tudo que a gente aprender aqui no curso. Porque não podemos ter a certeza que algo deu errado, que não funciona para nós, antes de tentarmos. Então, faça os seus 50%. Tente antes de simplesmente dizer que não consegue. E eu estou muito feliz, porque durante a Semana do Pão Autoral, mais de 1.200 pessoas se inscreveram e acreditaram no nosso projeto, e se interessaram por isso. Mas como eu quero entregar para vocês
o melhor conteúdo e suporte nessa jornada, eu estarei disponibilizando para este curso apenas 25 vagas. Porque mesmo sendo uma consultoria em grupo do WhatsApp, que ainda assim eu não consigo dar suporte para muitas pessoas. Então eu quero ter a certeza que eu ajudei a eliminar todas as suas dúvidas. E para adquirir o curso, é só clicar no link que aparece aqui nessa página. Tem um botão que você clica para ter acesso à sua compra. Ou no link do Instagram, que estará disponível na minha bio. E o período de inscrição será a partir de hoje, 27/1, e até o dia 1º/2, às 23h59. Ou até acabar as 25 vagas. E eu sempre falo isso para que fique bem claro. Você pode ignorar tudo que eu falei hoje e continuar fazendo seus pães exatamente como você sempre fez e ter os mesmos resultados. E você pode continuar tentando, mas talvez demore 12 anos, que foi realmente o tempo que eu demorei para desenvolver a técnica que eu tenho hoje. Agora, se você quer resultados diferentes, você tem que fazer diferente. Então você pode comprar um curso, ganhar um bônus e ter 100% de risco dessa transação nas minhas costas. Porque você tem uma garantia de 30 dias para pedir o valor investido de volta. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da receita que nós desenvolvemos aqui. Para todos vocês, muito obrigada por mais este encontro. E para as pessoas que se inscreverem no curso, encontro vocês lá.